A advogada me chama de mau caráter, diz que eu invado estabelecimentos comerciais, diz que eu me aproveito da simplicidade e pouco grau de instrução de vocês da audiência para me promover. Vai até uma juíza tentando dar lição de moral em uma juíza de direito, recebe uma resposta à altura do Poder Judiciário, mas o culpado sou eu de uma suposta vergonha que está passando pelas suas atitudes. A doutora Milene Teodoro, ela mesma, eu acho que é a terceira ou quarta reportagem sobre essa advogada. É muito problemático quando o advogado assume uma função de estrelismo em cima de um processo no qual ele está atuando e ele se coloca como mais importante do que o próprio cliente que ele está defendendo. A advogada Milene Teodoro é advogada do Economart, um supermercado que foi alvo de uma matéria da Ronda do Consumidor. O supermercado mesmo perdeu o processo e tudo bem, recorreu às instâncias ordinárias, perdeu também e ok. Eu nunca vi um supermercado vindo a público me atacar ou atacar a audiência, mas a doutora Milene, ela tem feito isso de forma reiterada e se valendo até mesmo de uma proteção constitucional para fazer ataques à minha honra no processo judicial. Por que eu digo proteção constitucional? Porque a doutora Milene, aqui na sua peça processual, ela me chama de mau caráter, ela me chama de criminoso, ela diz que eu invado estabelecimentos, porque ela sabe que não tem como eu processá-la pelo que ela disse em uma petição inicial, ela sabe. Então ela se esconde em cima de uma proteção constitucional para promover ataque à minha honra, sabendo que isso não vai dar nada para ela. Mas vamos lá, eu quero explicar a vocês o que está acontecendo e como uma juíza de direito precisou mais uma vez ensinar para Milene Teodoro em um processo judicial e as coisas estão se tornando cada vez piores aqui. Na petição inicial, ela coloca: Senhora Excelência, o réu se aproveita da inocência e simplicidade de pessoas com pouca instrução no âmbito judicial, pois claramente não conhecem a lei de forma completa e profunda, para se promover e ganhar likes, notoriedade de futuros clientes, bem como promover a venda de seu livro. Até o meu livro que estava aqui, esse aqui, ó, até o livro tomou pancada aí sem ter nada a ver com isso. Prova disso é a forma arbitrária que o réu, esse jornalista, conduz seu programa, invadindo estabelecimentos e pressionando funcionários, expondo colegas de profissão sem qualquer consideração e respeito e, pior, disseminando notícias falsas. Sobre isso aqui vocês já sabem. Esse processo foi arquivado. Por quê? Porque pelo entendimento da juíza do Juizado Especial de Betim, a doutora Milene errou. Ela não soube interpretar a Lei 9.099 de 95 e ajuizou a sua demanda no fórum errado. Como uma pessoa que se diz pós-graduada em Direito, diante de um erro processual, como essa pessoa deve agir? Consertando o seu erro processual e não atacando quem expõe o seu erro processual. Então, até esse ponto aqui vocês já sabem. Reportei isso à audiência porque é assim, gente, eu sou jornalista. Tudo quanto acontece que é de interesse público eu reporto à audiência. A doutora Milene, então, foi até a juíza, veja só. A doutora Milene foi até a juíza da primeira JD, do Juizado Especial de Betim, e foi tentar dar lição de moral na juíza, tornando a sua situação, no meu ponto de vista, ainda pior. Porque uma coisa é você errar, consertar o seu erro. Outra coisa é você ir ainda atrás de um juiz que simplesmente prolatou uma decisão conforme a jurisprudência e conforme a lei, e ao invés de você recorrer por vias ordinárias, você vai até esse mesmo juiz novamente
para tentar dar lição de moral nesse juiz, quando, na verdade, o juiz não cometeu nenhuma ilegalidade. Se tivesse cometido, eu daria toda a razão para a doutora Milene. Vocês viram aqui há umas 2 semanas, salvo engano, eu publiquei um vídeo dizendo que o juiz de Betim tinha cometido um dos maiores escândalos do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele errou e errou feio, de forma que ataca a moral do Poder Judiciário. Então, eu expus em uma reportagem e estamos recorrendo da decisão. Não é o que a doutora Milena fez. O que ela fez? Vamos lá. Eu tenho aqui uma manifestação da doutora Milene. Por quê? Porque diante da publicidade desse fato, quando a doutora Milene recebeu a resposta do judiciário de que ali não era o lugar para ela buscar o que ela queria, foi publicado isso em uma reportagem. A doutora Milene foi até a juíza em uma manifestação do processo 5003-426-40-2025-830027, e ela coloca: Milene do Carmo Teodoro, já devidamente qualificado nos atos em epígrafe, vem, e aí toda aquela questão lá que vocês estão cansados de saber já. E ela reclama com a juíza pelo fato da juíza ter extinguido o processo sem resolução de mérito. Doutora Milene, com todo respeito à senhora, mas não é para a juíza de primeiro grau que a senhora deve fazer isso. Se a senhora estudou bem o Código de Processo Civil, a senhora deve saber que recurso é interposto em uma turma recursal, em caso de juizado especial, ou no Tribunal de Justiça. A senhora precisa saber disso. As razões de recurso são apreciadas pela segunda instância, ok? O recurso, ele, embora seja interposto na primeira, mas é para ser apreciado na segunda. Não é para reclamar com a juíza que prolatou a sentença. E a senhora erra mais uma vez. Ah, bem, mas existe o juízo de retratação. Existe, mas não nesse prazo que a doutora Milene tentou fazer aqui, porque ela não interpôs embargos de declaração. É constrangedor. Aí depois falam que o bem está expondo a fragilidade técnica de uma colega. Eu vou fazer o quê? Ela não interpôs, ela não opõe embargos de declaração aqui. Não é o que ela faz, certo? Ela poderia, certo? Deixe-me entender a decisão, excelência, porque ela está obscura, está omissa. Não, ela não faz isso, ela protocola uma manifestação para falar que a juíza errou. Então, doutora, vamos lá. E todos vocês que seguem o direito aí, vamos lá. Você pode opor embargos de declaração quando a sentença for omissa, contraditória. Você pode, certo? Obscura. Não é o que ela fez aqui. Outra alternativa que a lei confere é ela propor, ou ela interpor, na verdade, recurso de apelação. Também não é o que ela faz aqui. Ela cria algo novo no direito, achando que iria colar, iria funcionar. Doutora Milene, o direito brasileiro, ele é positivista. Vale o que está positivado, o que está posto. Não tem como a senhora inventar uma fórmula processual para tentar convencer algum magistrado se aquilo não estiver previsto no Código de Processo ou no direito processual. Bem, existe diferença de Código de Processo para direito processual? Existe. Direito processual é toda norma ou todo conjunto normativo que versa sobre os procedimentos. E o Código de Processo é uma lei específica. Então, existe direito processual também na Lei 9.099. E lá não é o Código de Processo Civil. Então, o advogado que quer ser um bom advogado, ele precisa estudar o direito processual, o conjunto normativo processual, para ele não tentar inventar coisa e ficar pior, porque a juíza respondeu. É claro que a juíza iria responder.
E ficou pior para a doutora Milene. Por quê? A doutora Milene tenta convencer a juíza de que ela errou e causou assim, um mal horrível a ela. Em palavras da doutora Milene Teodoro Santiago, ela escreve o seguinte, deixa eu me ler aqui. Antes ela me chama de mau caráter de novo aqui, quando ela está tentando, aí, ao meu ver, dar uma lição de moral a juíza aqui, ela ainda me chama de mau caráter. Ela fala, acontece que o réu, em mais uma atitude evidente de mau caratismo, desconhecimento das leis, sou eu que desconheço das leis? Não me parece. Grave desserviço à população e principalmente perseguição à autora, se aproveitou da sentença proferida por Vossa Excelência, publicou novo vídeo, agora desmoralizando tanto a vida acadêmica da advogada e professora Milene do Carmo Teodoro, quanto a empresa que trabalha, Economarte. Desserviço não, doutora. Primeiro que eu nem conheço a senhora, eu conheço das manifestações absurdas que a senhora tem feito aqui no processo. Não é desserviço, a Ronda do Consumidor, pelo contrário, a Ronda do Consumidor ensina direito às pessoas e inspira acadêmicos de direito, pessoas da área do direito, a exercerem o direito da forma correta e não com nenhum tipo de atitude que desmoraliza aí sim o direito. Eu quero deixar um vídeo da própria doutora Milene aí para vocês verem assim, que o que ela fez vai em desacordo com o que ela mesma já publicou em vídeo. Mas ok. Então, depois de ela tecer aqui uma série de coisas tentando convencer a juíza de que, ai meu Deus, a senhora errou e a senhora está causando um mal terrível, ela encerra dizendo assim, diante de todo o exposto, a autora vem somente trazer para conhecimento de Vossa Excelência como uma sentença descuidada, errônea, pode trazer enormes prejuízos, efeitos contrários e talvez irreversíveis à parte inocente, no caso concreto, a senhora Milene do Carmo Teodoro. Doutora Milene, não é em uma manifestação processual que a senhora tenta convencer um juiz a enxugar as lágrimas da senhora. A senhora pode marcar um cafezinho em casa, a senhora pode marcar em um ambiente acadêmico, uma palestra na faculdade, para tentar falar com o juiz assim, olha só, a sua decisão, o que ela causou, enfim, mas não é em uma manifestação processual. Principalmente quando a decisão judicial está pautada na jurisprudência, tá certo? Porque a senhora vai receber a resposta, e a senhora recebeu. Na verdade, o que a doutora Milene fez aqui me parece muito mais uma mensagem de WhatsApp que você envia para uma pessoa. Ou até mesmo aquele meme de talvez aí uns 15 anos, que o menino está revoltado porque cancelaram o show da banda dele, o Restart, à época. E aí ele fala assim, vou xingar muito no Twitter. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Pareceu-me isso, pareceu-me que a doutora Milene quis inovar processualmente, mandando uma mensagenzinha para a juíza via processo judicial completamente inadequado. E a juíza respondeu. Por quê? Porque se você mandou mensagem por via extraordinária para um juiz, o juiz vai te responder naquelas mesmas vias que você mandou a mensagem para ele. A senhora poderia ter feito diferente então, doutora. O que a senhora poderia ter feito? Feito como eu faço. Porque eu já gravei reportagens denunciando erros do judiciário, mas aí é uma reportagem. A senhora poderia ter gravado uma reportagem, então, denunciando o que a senhora pensou que fosse erro da juíza, que não foi. Mas a senhora poderia. Agora, quando a senhora quis inovar, a senhora recebeu uma resposta que, assim, vai ficar na história. Tá? A juíza proferiu um despacho, porque não é nem decisão. O processo já tinha acabado, doutora Milene. Então, a juíza proferiu um despacho aqui. A senhora fez pós-graduação em processo civil? A senhora é professora universitária, não é? Despacho. Aí a juíza relata aqui o que a doutora está
alegando e tal. Aí a juíza escreve assim: pois bem, de fato, conforme reconhecido pela própria autora, ao invés de ajuizar nova ação em razão da discordância com o veredito, deveria ter interposto o recurso cabível contra a sentença, nos termos da legislação processual vigente. Olha, a juíza está falando assim: doutora, a lei já fala o que a senhora tem que fazer. A lei não estabelece aqui pirracinha, chilique, não. A lei já fala o que tem que ser feito. Se a senhora não concordou com uma sentença e quer atuar como advogado, a senhora tem que recorrer conforme a legislação vigente. Mas se a senhora quiser se valer do direito constitucional de liberdade de expressão, a senhora também pode fazer uma reportagem denunciando aquilo que o juiz fez. Mas o que a senhora não pode é vir no processo que já está extinto tentar levantar bandeira de resignação e chororô e mimimi. Não, aqui não pode. Então, o que ela diz? A ausência de impugnação pela via recursal adequada indica a sua concordância com o decídio. A juíza está dizendo: doutora Milene, quando a senhora não interpõe recurso contra a minha decisão, a senhora está concordando com a decisão. Tanto é que foi o que a senhora fez. A senhora concordou com a decisão e foi para Belo Horizonte tentar processar em Belo Horizonte. Então a senhora concorda com a minha decisão. Por que a senhora está aqui agora? Em outras palavras, traduzindo. Não tinha na Praça Nossa um quadro que falava assim: traduzindo. Então, essas palavras da juíza aqui, traduzindo, seria: está chorando na cama errada, doutor. Esse é o ponto. Está chorando no travesseiro errado. Pois bem, ademais, impõe-se destacar que, ao contrário do que sustenta a autora, não se verifica qualquer equívoco ou descuido na decisão proferida. O julgado está devidamente fundamentado, amparado em entendimentos jurisprudenciais pertinentes e em consonância com a legislação aplicável. A insatisfação da recorrente, da doutora Milene, decorre, na verdade, de uma mera divergência interpretativa quanto ao mérito da controvérsia, o que não se confunde com erro judiciário ou qualquer vício da prestação jurisdicional. Por fim, é oportuno ressaltar que o magistrado deve pautar as suas decisões nos ditames legais e em seu livre convencimento motivado, não podendo basear-se em meras suposições acerca de eventuais prejuízos a uma das partes. Afinal, é da própria essência da jurisdição que as decisões judiciais, na maioria dos casos, contrariem os interesses de uma das partes envolvidas. Dito isso, ciente da manifestação de idez tal, mantenho a íntegra da decisão prolatada no ID tal. No outro vértice, determino que, após o trânsito em julgado da sentença prolatado, seja arquivado o feito com a devida baixa. Tchau, doutora. É isso. É isso. Se a senhora errou no processo, e a senhora errou na condução do processo, se a senhora assumiu um estrelismo que não era da senhora, a senhora assumiu um protagonismo que deveria ser do Economart, porque o processo era do Economart, a senhora assumiu um protagonismo, a senhora agora precisa lidar com a responsabilidade com ele. E outro ponto, eu vou deixar um vídeo da senhora aqui, que a senhora publicou nas suas redes. Espero que a senhora não tente censurar essa reportagem, porque nós colocamos um vídeo que a senhora publicou. Esse vídeo que a audiência vai assistir agora, foi a senhora quem publicou. A senhora está ensinando para o seu público exatamente o que eu ensinei na reportagem da Economart. Que uma empresa que oferece estacionamento, inclusive privado, inclusive gratuito, não pode se furtar da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores. Então, sabe o que a senhora deveria ter feito? Quando o Economart tentou escapar da responsabilidade e perdeu judicialmente, a senhora deveria falar assim: não, eu tenho esse entendimento, inclusive já postei vídeo falando que vocês são responsáveis. Não vamos processar, não vamos às vias judiciais, não, porque a gente vai perder. Eu já ensinei aqui atrás que a gente vai perder, então vamos respeitar o direito. Não, a senhora mesmo concorda com tudo que eu estou falando. O ponto central da questão é que a senhora não concorda comigo, certo?
Talvez, pode ser que a senhora não goste de mim, como pessoa, mas quanto a isso eu não me importo. Por que eu falo isso? Porque a senhora me chama de mau caráter aqui. Em momento nenhum eu ataquei a senhora pessoalmente. Eu ataquei a completa inaptidão técnica das palavras da senhora. Sim, eu refutei com argumentos técnicos os argumentos da senhora aqui. E se eu fosse aluno e quisesse me matricular em um curso de direito processual e soubesse que a senhora era professora, eu não me matricularia de forma nenhuma. Mas eu não ataquei a senhora como pessoa de forma nenhuma. Eu não chamei a senhora de mau caráter. E nem nenhum outro adjetivo. Agora a senhora apela escondendo-se em uma proteção constitucional, porque a senhora sabe que não tem como eu processar a senhora pelo que a senhora diz em um processo. Aí no processo a senhora gosta de me chamar de mau caráter, de me chamar de um monte de outras coisas que a senhora chamou aqui. Reveja os seus conceitos, professora Milene Teodoro. Estudar nunca é demais. Às vezes nós estudamos em livros, às vezes nós estudamos por vídeos, mas às vezes a gente pega uma sentença de uma juíza e somos obrigados a estudar através da sentença. Então que a sentença da doutora Perla Saliba Brito, que eu tenho muitas discordâncias em relação à postura autoritária da doutora Perla em alguns processos. Mas eu disse isso à doutora Perla cara a cara, em uma audiência. Em uma audiência, eu disse para a doutora, olhando nos olhos dela, a doutora Perla, eu disse: doutora, eu não me curvo ao autoritarismo. Será publicado? Sim, porque eu sou jornalista e não me curvo ao autoritarismo. Em uma audiência, olhando nos olhos da doutora Perla. Mas aqui a doutora acerta e acerta muito, e deixa isso aqui como aulas para a senhora. Que pena que isso aqui não conta como pós-graduação. De Minas Gerais, Bem Mendes para a Ronda do Consumidor. Volta e meia nos deparamos com placas do tipo: não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo, em estacionamentos particulares, de supermercados, de shoppings, etc. Mas além dessas placas não terem qualquer valor jurídico, elas também são abusivas. A lei determina que enquanto o veículo estiver sob os cuidados do estacionamento, este tem o dever de guarda e vigilância do bem. Por isso, o local tem responsabilidade direta e objetiva sobre o veículo, tanto para eventuais danos ou furtos, independentemente de culpa. Em caso de problemas, faça um boletim de ocorrência, registre os horários de entrada e saída do estacionamento e, se houver, guarde o ticket do local para garantir ainda mais suas informações. Caso necessário e possível, solicite imagens do circuito de segurança. Observação: essa regra vale tanto para estacionamentos pagos quanto gratuitos, que são aqueles oferecidos como cortesia aos consumidores.